Semana nós finalizamos o livro de Josué e nós começamos a leitura do livro de Juízes. E o livro de Juízes, existe um refrão que fala muito assim, naquele tempo não existia rei em Israel e cada um fazia aquilo que queria. Bom, hoje nós estamos sem pastor. Vixe, está gravando aí? Mas ninguém vai fazer aquilo que quer, né? Então eu estou brincando. Abre para mim João capítulo 15, versículo 18, até porque a pastora está aqui, né? Você não sabe? A Aline e o Rafa não tá, ela fala, se apresenta como pastora. Peguei isso aí esses dias mesmo. Esses dias que eu peguei ela, sabe, não, eu sou pastora. Brincadeira. João capítulo 15, versículo 18. A gente vai ler, a gente sabe que esses capítulos de João, do 13 até o final do 17, são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, né, com os seus discípulos, na última noite dele. E o versículo 18, ele vai relembrá-los de algo que nós gostaríamos de relembrar a todos nós essa noite. Capítulo 15, versículo 18, ele disse assim, Jesus para os discípulos, e essa frase ecoa até hoje para nós. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou, Jesus dizendo. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Uma página para frente, no final do discurso dele, antes de ele começar a fazer a sua oração, capítulo 17, portanto, o último versículo do capítulo 16, versículo 33 de João, nessa mesma nota, ele bate na mesma tecla. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando nós lemos esses dois pequenos trechos dessa conversa de Jesus Cristo com os seus discípulos, Jesus Cristo está trazendo para eles uns últimos conselhos, uns últimos, como se fossem os últimos lembretes para os discípulos a respeito de tudo que ele pudesse passar para eles ali, contando depois que o Espírito Santo traria de volta à memória tudo aquilo que ele tinha dito. E aí ele vem com essa história de que o mundo os odeia, mas tenham bom ânimo, porque primeiro ele odiou a mim, e eu venci o mundo, como que estendendo essa vitória para nós. Agora, não é muito legal ouvir que alguém nos odeia, ou que algum lugar nos odeia. Se a gente soubesse que nós somos odiados em algum lugar, talvez nós pensaríamos duas vezes para ir até lá. Né? Se nós soubéssemos que nós somos odiados dentro de um ciclo de pessoas, nós pensaríamos 2, 3, 4 ou sequer nós iríamos lá. Porque nós não queremos ser odiados. Agora nós, quando fomos eleitos pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós depositamos as nossas vidas aos seus pés, e a partir do momento em que nós começamos a buscar santidade nos nossos dias, os nossos antigos amigos vão começar a olhar para nós, primeiro eles vão começar a ver uma certa diferença, e depois aquilo vai começar a acusá-los dos seus pecados, e aí sabe o que vai acontecendo? Eles vão começar a nos odiar. E odiar com todo tipo de repulsa possível, seja com piadinha, ou seja com deixar de convidar para algumas coisas, e para a maioria delas é até bom mesmo que deixe. Sabe aquela piadinha sem graça, besta, que não precisava? Que humilha o cristão às vezes? Esse tipo de ódio que eu estou falando. Aquela que você sente, você sabe que é uma perseguição. Agora, isso é inevitável. Aliás, glória ao Senhor se isso está acontecendo na sua vida.
E sabe o que é bom demais quando isso começar a acontecer? O que vai ser muito bom? Saber que existe um refúgio. Saber que existe um lugar onde nós não somos odiados, mas nós somos amados. Saber que existe um lugar onde as pessoas que ali estão nos amam, independente das nossas fraquezas, independente da nossa luta contra o nosso pecado. Sabe que lugar é esse? A igreja. Romanos capítulo 15. É assim que tem que ser. Porque se nós somos odiados lá fora, gente, a pessoa, se nós somos odiados lá fora e odiados aqui dentro, onde é que nós vamos? Mas sabe, às vezes o pessoal dentro da igreja começa com umas picuinhas e começa com umas comparações, e o pessoal começa a procurar, como diz o ditado, né? Começa a procurar sarna para coçar o outro. Dá uma olhada no capítulo 15 de Romanos, versículo 7. Essa carta aos Romanos é um tratado sobre a nossa salvação. Os primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos Romanos diz, na teoria, como é que nós fomos justificados pela fé. E isso não veio de nós. E ele deixa bem claro que é tão somente pela fé que nós somos justificados. E por essa justificação nós temos paz com Deus. E da segunda metade para frente, a partir do capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer para nós como que uma vez justificados, como é que nós devemos andar. Paulo faz isso em várias das suas cartas. E a de Romanos não está fora disso. E dentro desse pensamento de uma vez justificados, como é que nós devemos nos portar entre nós, irmãos? Olha o que ele fala no capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Mas não de qualquer forma. Não da forma como nós aceitamos qualquer pessoa. Não da forma errada, ou mesquinha, ou orgulhosa, ou para tirar vantagem, ou para humilhar, ou quando nós nos exaltamos em cima. Não é dessa forma que nós devemos nos aceitar. Mas é da mesma forma que Cristo nos aceitou. E aqui a gente vai pensar um pouquinho. Desde o capítulo 14 de Romanos, no versículo 1, Paulo está dizendo assim, ó, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, ou sem ficar de mimimi, sem ficar de picuinha, por causa de assunto que não é totalmente importante para o convívio da fé cristã. Aceite uns aos outros. Aceite aquele que é fraco na fé. No capítulo 15, versículo 1, de novo ele vai tocar na mesma tecla. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, nós queremos conversar essa noite, é aquilo que nós vimos no versículo 7 de aceitar. Tem uma versão que eu gosto mais, que diz acolhei-vos uns aos outros. Acolher uns aos outros, independente, aliás, que fique fora desse acolhimento uns dos outros, qualquer tipo de comparação ou qualquer tipo de exclusão por achar que um é superior ao outro, mais forte ou mais fraco na fé. Acolher é mais do que aceitar. Acolher é mais até do que suportar. E uma vez nós ouvimos que lá de Colossenses 3, quando Paulo fala suportar uns aos outros, não, é para ser suporte, não é nada disso, não é essa a interpretação daquele versículo. Aquele versículo está num contexto de perdão, então é suportar de aguentar mesmo. Quando eu leio esse versículo, quando eu leio esse lá em Colossenses 3, que nós temos que suportarmos uns aos outros, sempre vem alguém na nossa cabeça, né? Agora, você já pensou que você pode ser o alguém na cabeça do outro?
E ainda bem, gente, porque aqui é o nosso lugar de sermos acolhidos. Nós temos que nos suportar, nós somos pecadores vivendo no mesmo ambiente. É igual marido e mulher quando casa. No começo é aquele mar de rosas, daqui a pouco começa a florescer o pecador dentro de cada um. E aí você já está dentro de um apartamento. Você tem que se virar. E o nosso pecado aflora e nós temos que nos suportar. Quando nós vivemos em comunidade, por exemplo, na sua empresa, você não pode sair demitindo todo mundo, até porque a maioria de nós nem é patrão. Você tem que suportar. Agora, aqui entre nós, igreja, nós temos que suportar e nós não temos nenhum vínculo empregatício entre nós. Você já pensou se no decorrer dos nossos dias a gente começa a não nos suportarmos? Que acolhida que a gente vai conseguir dar para aqueles que chegam de fora? Ou quanto tempo a gente vai conseguir ficar junto? Como é que a gente vai nos acolher sem nos suportar? Quando a gente fala sobre isso, é bom lembrar que todos nós somos pecadores. Não há perfeição em nenhum de nós. Nós sabemos disso, mas a gente acha que a gente tem algum percentual de perfeição. A gente sabe que os nossos corpos serão transformados e nós seremos glorificados e naquele momento nós seremos perfeitos. Mas de repente a gente pensa que já começou um pouquinho da transformação, então estão 5%, assim, 10%, já tem uma perfeição em mim. Não tem! Olha para o espelho e saiba que aquela pessoa que você está vendo no espelho também tem que ser suportada. E graças a Deus nós temos esse corpo chamado igreja. Porque aqui é que nós somos acolhidos. Aqui é que nós somos acolhidos. Capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse é um dos princípios para a gente conseguir se acolher. Uma vez, a gente estava comemorando 9 anos de casado. E aí a gente colocou uma foto no Instagram, não sei, a gente brindando. E a gente estava brindando cada um com um copo de chopp. Não há pecado nisso. Mas um irmão chegou para mim e disse assim: Vinícius, não é bom. As outras igrejas daqui, você vai lá ensinar de vez em quando. Pessoal, nesse momento eu tinha 2 opções. Ou eu dava de ombros e falava: cada um cuide da sua vida, não é pecado mesmo? Cada um tem um jeito de crescer. Vai atrás do que é pecado. Vixe, gravou esse negócio da cerveja. É chope, era chope. Vai atrás de crescer, eu podia dar de ombros. Mas é isso que é suportar uns aos outros. Irmãos, irmão querido, eu vou tirar aquela foto. E tirei aquela foto. Pro bem da comunidade. É assim que funciona. Nem todo mundo está preparado na fé para, de repente, aguentar certas coisas que não são pecaminosas. Mas que, de repente, por amor, a gente deixa para lá. Eu fui criado, talvez isso não faça tanto sentido para vocês, mas eu fui criado numa igreja muito tradicional. Muito tradicional. Pra você ter ideia, eu não podia ter guitarra na igreja. Nem bateria. Não, bateria nem de bateria de controle, eu não podia ter. E aí, para tocar, para o som sair na caixa, sabe o que fazia? A gente pegava um violão, aí punha um microfone dentro do violão. Punha tipo assim, não é instrumento elétrico, não é. Então você põe o que é a captação, se não isso, né? Uma coisa aperfeiçoada disso, não. Mas não, a gente pegava um violão, punha um microfone ali, saía na caixa, mas não pode guitarra. Daí não pode bateria. Aí o que o Joãozinho fazia? Pegava o teclado, punha som de bateria, tocava, fazia o som. Mas bateria não pode. E a gente convivia assim. Por amor aos irmãos. Entendeu o que eu estou falando, gente? Por amor aos irmãos.
Lá a mulher não podia usar calça, porque calça é roupa de homem, na cabeça dos irmãos. Mas o que vai fazer? Vai rebelar? Você vai... a gente preferia a comunhão do que ficar brigando por causa de qualquer coisa. O tempo passa, hoje a igreja tem outra cabeça. E de repente algum motivo, alguma briga que aconteceu em algum momento que não precisava, separou a igreja, separou amizades cristãs. Vale a pena isso? Vale a pena bater no orgulho para dizer, não, isso não é pecado, e aí, em detrimento do seu irmão, isso vale a pena? Isso é uma reflexão. Há casos e casos, né? Mas é uma reflexão. O que é mais importante? O seu orgulho de dizer que você está certo? Ou a comunhão cristã? Versículo 2: cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Está aqui a resposta. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele. E qual que é a finalidade disso? A edificação, a fim de edificá-lo. Olha o versículo 3: pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Cristo não agradou a si próprio. Imagina uma coisa: o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, caminhando aqui nessa terra, e numa das suas caminhadas com os seus, de repente chega na frente dele um sujeito chamado Jairo, que era o líder da sinagoga, desesperado porque a filha dele estava doente. Lembra dessa história? Senhor, o senhor tem que ir lá em casa, porque a minha filha está doente, ela está morrendo. O senhor tem que ir lá em casa, colocar as mãos sobre ela para ela ser curada. Olha o que ele está dizendo para o Criador do universo. O senhor tem que se levantar daí de onde o senhor está. O senhor tem que ir andando até lá em casa. O senhor tem que orar. O senhor tem que pôr a mão em cima da minha filha. Senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Se o senhor não fizer tudo isso, não. Essa era a percepção que o Jairo tinha dentro do judaísmo. Sabe o que é mais impressionante disso tudo? Jesus se levantou e foi com Jairo. Jesus podia dizer: pô, Jairo, olha com quem você está falando, cara. Eu sou o criador de tudo. Ó, febre, vai embora, acabou, pode ir embora, já está curado, sua filha. Jesus podia ter feito isso. Mas ele sabia do coração da mente do Jairo. Ele sabia da mente fechadinha que o Jairo tinha. E o Criador do universo foi caminhando. Isso não ia dar certo. O legal é que naquela caminhada, lembra aquela mulher que fazia muito tempo estava com hemorragia? E aí, naquela caminhada, Jesus indo até a casa do Jairo, aquela mulher que fazia muito tempo que ela estava com hemorragia, com sangramento, não se curava e tal. Já tinha passado por vários médicos, mas não conseguia cura. A percepção dela era outra em relação a Jairo. Ela não precisava que parasse a droga, ela não precisava que Jesus pusesse a mão na cabeça dela, ela só queria tocar na veste dele, e assim, se possível, que ninguém soubesse, nem ele. E ela toca na veste do Senhor e é curada, e a gente sabe o final da história. No final ela é até salva. Agora, o que eu estou dizendo é como o Senhor Jesus Cristo se adaptou às diferentes pessoas para acolher a todos, para que todos fossem bem-vindos com Ele. Ele não virou para o Jairo: você está me tirando, eu não preciso ir até lá. Ele fez questão de acolher a todos. Versículo 5: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para a gente conseguir acolhermos uns aos outros. Graças a Deus que nós temos um Deus que nos concede perseverança e ânimo.
perseverança para a gente conseguir se suportar e se perdoar, não apenas 7, mas 70 vezes 7 se necessário. E ânimo para fazer isso de bom grado, de bom coração, sem que o amor seja afetado. E deles um espírito de unidade. Carta aos Efésios, capítulo 3, quando Paulo está dizendo para os irmãos como é que a igreja tem que se portar, ele diz assim: esforcem-se para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é um esforço humano, sobre-humano, que a gente só consegue pelo Espírito que nós recebemos em nós. E o versículo 7 que a gente leu, que é o tema dessa nossa primeira conversa, começa com uma palavrinha portanto. E portanto significa que se nós não tivermos essa disposição de abraçarmos os nossos irmãos, que ainda estão mais fracos na fé do que nós, e sermos abraçados por outros que já estão mais além de nós na caminhada, e assim numa mutualidade nós vamos nos como é que eu posso dizer? Nos animando, nos ativando, nos motivando, isso. Nós vamos nos motivando e todos juntos, nós vamos, na mutualidade, nós vamos crescendo e somos acolhidos uns pelos outros. Porque se o mundo nos odeia, graças ao Senhor, graças a Deus, pelo corpo da igreja que nos acolhe. Graças a Deus. Agora, para terminar esse assunto, talvez algum de nós esteja pensando assim, que gostaria de ser um pouco mais acolhido pelos irmãos. Sabe por que a gente pensa assim? Porque o nosso coração é orgulhoso e a gente tem uma tendência de olhar para o nosso próprio umbigo. Enquanto nós pensamos em nós olhamos ao nosso redor e tem vários e vários irmãos que precisam ser acolhidos. E o Senhor colocou a minha vida e a sua aqui exatamente para isso, para nós nos acolhermos. E aí cabe uma reflexãozinha para mim e para você. O que você e eu temos feito para acolher os nossos irmãos aqui na nossa localidade, que nem são tantos assim. Somos um pouco ainda. Mas o que eu e você temos feito? E você tem feito para acolher bem os seus irmãos? Boa reflexão. O que nós temos feito para a gente não virar um clube de dominante? Já que o mundo nos odeia, o corpo da igreja deve ser o nosso lugar de acolhimento. 1 Pedro, capítulo 4. Nós discutimos até agora um ponto da mutualidade que diz que nós devemos nos acolher uns aos outros. E dentro dessa acolhida, um pouco mais direto, a gente vai ler o capítulo 4, versículo 9. Diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Bom, dentro de acolhermos, agora nós vamos ver que nós devemos ser hospitaleiros uns com os outros. Não é hospitaleiro igual o Luca no passado, que vivia lá na 24 horas da Unimed. Esse ano está melhor, graças a Deus. Mas é hospitaleiro de receber em casa mesmo, de abrir a sua casa.
Agora, olha o versículo anterior a esse 9, versículo 8, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem-se sinceramente uns aos outros. 1 João capítulo 3, não precisa abrir, eu só vou citar, mas João, que é essa primeira carta de João que a gente chama de a carta do amor, no capítulo 3, versículo 18, diz que nós devemos nos amar não apenas de palavras, de boca de palavras, mas de fato e de verdade. Está aí uma boa prova do amor entre os cristãos: hospitalidade. Eu já contei essa história aqui para vocês sobre o aeroporto lá de Natal, não contei? Contei. Para nós, isso é uma coisa tão... Você sabe, você conhece essa história, Tati? Conhece? Você lembra dessa história? Eu vou contar então para elas que elas não estavam. Eu perdi um avião lá em Natal. Eu e um ex-namorado da minha cunhada. Estávamos só nós dois, a gente tinha 20 e poucos anos de idade. Eu tinha R$10 no bolso. Era madrugada de domingo para segunda, 00:30. Eu estava com febre, meu dinheiro dava para comprar de pirona. Lá em Natal, é o que a gente tinha. E aí quando a gente chegou para fazer o check-in, o nosso voo era domingo às 00:30, mas já era segunda, né, que eu estava lá, tipo, só isso que aconteceu. Aí o Leonardo que estava comigo ficou desesperado: o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Eu falei: você eu não sei, eu vou tomar de pirona e vou dormir. Eu puxei o tapete da TAM, tapete grande de borracha, eu puxei lá no canto do aeroporto de Natal, avisei o segurança, deitei e dormi. E assim, aqui o povo desesperado, né? Minha sogra desesperada, porque a gente estava em viagem com eles lá, né? Todo mundo, minha mãe, todo mundo desesperado. Eu assim, ó, até um dia eu te conto a história inteira, mas eu sei que no outro dia, 7h, tinha uma mulher chacoalhando o meu pé, uma senhora, falou: você que é o Vinícius Fubá? Que era o meu apelido que eu tinha, gente esperta. Quando é muito esperto assim, então... Aí a mulher chacoalhando meu pé em Natal, tipo 3 mil quilômetros daqui. E aí, bom, enfim, o pessoal tinha feito contato com os irmãos de lá, tal, eles me buscaram. A gente, agora, o legal dessa história é que eu estou acostumado com isso. A gente que é crente, a gente está acostumado com isso. A gente vai para os lugares, vai para casa dos crentes, isso é normal. Você dorme em qualquer lugar na casa dos crentes. É um barato. É muito gostoso. Porque tem a hospitalidade de quem está recebendo e daquele que é recebido. Eu fico bem à vontade mesmo. Eu sou bem hospitaleiro na casa dos outros. Mas o legal é o menino que estava comigo, o Leonardo, ele não é cristão, né? Não era crente. E aí ele falou: Vinícius, eu nunca vi um negócio desse. A gente chegou na casa da mulher, tinha um banquete preparado pra gente, tinha banho quente, toalha, sabe? Tinha almoço. Aí arrumaram um voo pra gente no meio da tarde, mas o pessoal de lá tinha arrumado até uma clínica para trabalhar, para ficar lá. A igreja, não tô brincando, a igreja de lá era a igreja, acho que era do Celso lá, né, ali. Aí tinha uns eventos que ia acontecer durante a semana, já estava escalado, enfim. Não, mas é desse jeito, porque hospitaleiro é desse jeito. Aí eu liguei para a Thaís e falei: eu vou ficar aqui mais uma semana. Eu só não fiquei por causa da fraqueza de fé da minha sogra. Aí, olha, não sei nem se ela vai... Porque ela estava tão desesperada que eu vou entrar nesse voo. Mas isso é hospitalidade. Para mim, que sempre fui criado nos acampamentos, isso é normal, mas para o menino que estava comigo, isso é um negócio que até hoje é falado no meio da família da Thaís. Um baita do testemunho, que para a gente às vezes nem custou nada. Um baita do testemunho que a gente faz com agrado. Agora, gente, eu quero chamar a atenção para o nosso coração numa expressão que ele colocou aqui nesse versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Por que será que ele teve que colocar esse adendo aqui, sem reclamação? Sabe por quê? Eu descobri que quando eu era moleque, era muito bom receber 20 amigos na minha casa.
Era muito da hora. Quando a gente cresce e as nossas coisas estão no lugarzinho, talvez se o Luca aparecer com 20 lá em casa, 20 jovens da igreja, já pensou? Então, parece que a gente tem uma tendência de ir cada vez mais ficando no nosso cantinho sem ser perturbado. Tem uma carta que João escreveu, a terceira carta de João. Ele falou sobre Gaio e fala sobre um outro rapaz, quando tem o tal de Diótrefes. Ele parabeniza Gaio pelo fato de ele estar recebendo os viajantes, os missionários, os cristãos na casa dele. E ele chama Gaio de cooperador da verdade. Cooperador da verdade. Pelo fato de receber os irmãos na sua casa. Sabe o que eu acho que acontece? É uma opinião minha, cabe uma reflexão. Talvez quando a gente cresce, a gente fica muito bom em dar. Quando nós estamos no corpo da igreja, nós ficamos muito generosos. E nós ofertamos. E nós damos. Mas deixa eu abrir com vocês em 1 Timóteo, capítulo 6. Essa carta de Paulo para Timóteo foi uma das cartas pastorais, que Paulo está explicando para Timóteo o que ele tem que ensinar para os irmãos da igreja. E ele vai dizer uma coisa para os irmãos ricos. Não há pecado nenhum, nem na pobreza, nem na riqueza. E ele, no capítulo 6 dessa primeira carta a Timóteo, no versículo 17, ele começa a ordenar algumas coisas aos ricos. Ele diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Bom, versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, e prestem atenção agora, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Gente, uma coisa minha, que cabe reflexão para vocês, mas sinceramente, eu fico triste quando eu vejo uma igreja recebendo de repente um missionário para trazer de repente uma série de estudos, e essa igreja paga um hotel para esse cara ficar. Eu fico tão triste. Pode ser um hotel 5 estrelas, pode ser um resort. Eu fico triste, sabe por quê? Porque percebe-se com isso que é uma igreja generosa em dar, mas de repente os seus membros não estão muito prontos para repartir o sofá da sua casa, repartir um momento, a sua intimidade na mesa da cozinha, abrir a sua intimidade. E às vezes por trás de uma generosidade hipócrita, se esconde uma má vontade em repartir. Hospitalidade é repartir. Repartir a minha intimidade é sua. Não preciso passar uma semana na sua casa, nem vocês irmãos da minha. Hospitalidade somos nós abrindo as nossas casas uns para os outros. Seja para um final de semana, ou seja para um cafezinho, para quem gosta. Repartir a nossa intimidade. Essa semana, a Thaís fez uma linguiça, tinha mandioquinha, um arrozinho, um almoço desses aí. Mas uma mandioquinha boa. E aí a linguiça com mandioquinha, você vai virar uma delícia. E aí você vai calculando mais ou menos o que tem de linguiça e o que tem de mandioquinha, né? Para finalizar, porque se sobra mandioquinha, você tem que pôr mais linguiça. Se sobra linguiça, tem que pôr mais, até a coisa
Né? Ou só eu que faço isso? E aí estava certinho, Aline, certinho a mandioquinha e o último pedaço da linguiça. Estava certinho. Aí o Lucas chegou e falou: papai, eu quero linguiça. Filho, a gente. Você nem. Não, leva a linguiça, leva a mandioquinha. Mas eu ouvi uma vez de alguém dizendo assim: se eu estou comendo lanche, eu sou capaz de te pagar outro, mas não tenho que pedir uma mordida não. É o mesmo pensamento daquele que você chegou, você está visitando a gente, eu sou capaz de te pagar um hotel, mas não pede para ficar na casa, não. Não invadir minha intimidade, não. Eu sou generoso para te dar, mas eu não quero repartir. Para e pensa. Para e pensa se a sua casa não pode ser, a minha casa é a sua, o nosso convívio, a nossa intimidade, o nosso tempo, não pode ser também uma ferramenta, um instrumento na mão do Senhor. Para transformar e incentivar outros. E a última coisa que eu quero conversar com vocês, eu entreguei um papelzinho para cada um dos universitários ali do canto. Eu gostaria que vocês, sem briga, cada um abrisse no versículo que foi passado e lesse para a gente, em voz alta. Sem ordem, pode ler. Todos eles falam da mesma coisa. Pode ler? Pode começar então com você e aí vai o pessoal. O meu é 1 Pedro 5,14. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Romanos 16:16. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. 1 Coríntios 16:20. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. 3 João 15. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos. Nome por nome. O meu é 2 Coríntios 13, versículo 12. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Sobre qual que foi o tema que todos os versículos trouxeram para nós? Saudação. Isso faz parte de acolhermos uns aos outros. Saudação. Sabe aquele lugar que você chega, Beto, a pessoa te cumprimenta com aquele meio de mão? Sabe, te dá meia mão, sabe? Você já viu gente assim? Você se sente bem saudável? Fala sério. Não, parece que está com medo, parece que vai pegar alguma coisa de você, vai pegar um bicho, vai pegar uma bactéria. Gente, isso é o corpo da igreja. É o corpo da igreja. Pô, dê um beijo no seu irmão, saúde o seu irmão, abraça o seu irmão. Sabe, faça questão dele. Tem alegria em receber, tem alegria em estar com ele. Isso faz parte do nosso acolhimento. Nós nos sentimos bem quando nós nos abraçamos. Nós nos sentimos bem quando nós sentimos que nós somos bem-vistos entre os irmãos. Como é gostoso quando um irmão nos recebe e nos dá um beijo. Como é aquele irmão que nós tanto gostamos, tanto amamos. Eu fui criado lá na Romeu Soloto e tinha o seu Antônio na porta da igreja da Romeu Soloto. O seu Antônio, até hoje eu lembro da forma como ele recebia a gente. Saudai-mo-nos uns aos outros. Senão parece um bando de estranho. Eu estou falando aqui, parece que a gente está com vergonha, parece um bando de estranho. Dá um abraço no seu irmão, queira bem o seu irmão. Isso é demonstração de amor, de afeto, de consideração, de satisfação mútua por estar vendo o seu irmão. Tem um amigo meu, que também é um irmão meu em Cristo, o Samuel.
Quando a gente se vê, a gente se abraça, assim, é uma brincadeira nossa, mas é um abraço tão longo, a pessoa fica até tirando sarro. Mas como é bom encontrar o Samuel? Viu, Samuel? Você vai ver. Como é bom encontrar o Samuel? Como eu me sinto querido por ele. E acho que ele por mim também. Isso é amor sincero, isso é amor de fato, de verdade, não apenas de palavras. Para você ver como Cristo fazia questão de uma boa saudação, quando ele está na casa daquele fariseu que tem uma mulher jogada nos pés dele, beijando os pés dele, o que ele fala para o dono da casa? Assim, ó, quando eu cheguei aqui, você sequer pediu para lavar os meus pés, você sequer me deu um beijo, como quem diz, você sequer me deu a mão, você sequer me disse bom dia. Essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela está jogada nos meus pés, chorando, beijando os meus pés. Olha que saudação! Você acha que eles vão fazer questão de uma boa saudação? É assim que a gente tinha que ser. É assim que a gente tinha que ser. Esse irmão que está do seu lado agora, você já dá um abraço nele? Eu não vou pedir para fazer isso agora, não. Mas acabando o culto, dá um abraço, né? Fala, irmão, obrigado por você vir aqui. Como é importante a sua presença aqui. Como nós gostamos de você aqui. Como você é importante para a minha mutualidade, eu preciso de você. Já pensou se nós tivéssemos vindo aqui e tivesse 2, 3? Ou você já pensou pior se você não tivesse uma igreja para te acolher? Nesse mundo terrível que a gente vive? Dê graças a Deus pelo corpo da igreja, pelos seus irmãos. A gente ainda é pouquinho aqui, já pensou quando a gente for grande, se Deus assim permitir, se for esse o plano do Senhor? Pensou tanto de abraço, de beijo, de carinho que a gente vai ter uns dos outros? Que delícia! Tomara que seja assim. É assim que a gente vai se sentir acolhido. É assim. Que cada um de nós reveja as nossas atitudes em direção ao outro. Não ficar esperando, né? O Rafa falou isso na mensagem passada, sobre ficarmos esperando o irmão dar um passo na nossa direção. Dê você. Sabe, o mesmo sentimento de ser acolhido que você tem, necessidade que você tem, que teu irmão também tem. Comece você por ele.